Nós estamos no mês de maio e, além de celebrarmos o aniversário da igreja, estamos celebrando também o mês da família. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o tema Famílias Edificadas sobre a Rocha. Famílias edificadas sobre a rocha. Ninguém nega que nós estamos vivendo hoje um tempo de desestruturação da família, ou de destruição da família, ou de caos na família. Se nós olharmos para as revistas, para os jornais, para todo lugar que nós olhamos, nós encontramos famílias cada vez mais desestruturadas, desorganizadas, bagunçadas em todos os aspectos. Eu não vou entrar aqui em nenhum mérito para trabalhar nenhuma questão específica ligada a isto, mas em 2016, por exemplo, a revista Marie Claire, ela divulgou uma reportagem falando sobre um tricasal. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Policasal, relação poliafetiva, poliamorosa, tricasal e por aí vai. A história é o seguinte: um casal, um homem e uma mulher, um casal hétero, com duas filhas. Esse casal já estava descontente com o relacionamento conjugal, achando que estava faltando alguma coisa para apimentar a relação, estava muito monótono, e eles decidiram então criar um relacionamento livre, aberto. Com base nisso, então, esse casal conheceu uma mulher e levou essa mulher para morar na casa deles. E esse casal, então, passou a se relacionar com essa outra mulher. Tanto o homem quanto a mulher mantinham relações com essa terceira pessoa dentro da sua própria casa. Dividiam tudo na sua casa, as contas, os afazeres domésticos, o quarto conjugal, dividiam tudo, os três vivendo dessa forma. Essa relação não deu certo, não sei porquê, mas a história que foi contada é que a relação não deu certo porque as duas mulheres brigaram, e aí terminaram o relacionamento, as duas, e aí para evitar confusão, essa terceira mulher foi embora. Só que ainda com a permissão da esposa, aquele homem ainda se encontra com ela ocasionalmente. Esporadicamente eles ainda se veem para manterem relações sexuais. Há cerca de 1 ano atrás, eles conheceram um homem, e aí então decidiram se casar novamente com esse homem. Esse homem então passou a viver naquela casa, e aí essa mulher, ela diz o seguinte, que ela reveza, cada homem mora num quarto dentro da casa, e ela reveza passando cada noite, ou uma noite com cada um deles. E ela diz o seguinte, às vezes deitamos todos juntos, abraçadinhos, mas os dois guris são heterossexuais, então eles não mantêm relações. E ela completa a sua informação dizendo o seguinte: as meninas, as duas filhas, amam os dois como pais. Não é um caso isolado, não é um caso único. Isso tem acontecido aos montes. Há um tempo atrás, o médico e escritor Drauzio Varela, muito conhecido, falando sobre esse tema da desestruturação familiar, ele disse o seguinte, que no Brasil, a criminalidade tem principais causas, ou tem como principais causas, a submissão das crianças à violência e à falta de carinho, além da ausência de limites e do abandono dos pais. O que ele quer dizer é o seguinte, que em lugares onde as famílias estão mais desestruturadas, onde falta carinho, falta afeto, onde os pais estão ausentes, onde as crianças têm contato com a violência, diariamente, em grandes casos, em um número muito grande de casos, essas crianças têm uma propensão maior a se envolverem com a criminalidade. Hoje, por exemplo, existem muitos estudos acadêmicos que indicam que a desestruturação familiar no Brasil, ela causa o desinteresse escolar, a evasão escolar, e também causa o desinteresse pela educação formal e pela busca de melhores condições de vida. Tudo isso associado, então, a esse momento que nós vivemos da destruição das estruturas, ou da desestruturação familiar. Esse é o cenário que boa parte das famílias brasileiras e talvez no mundo enfrentam hoje em dia.
infidelidade, instabilidade, violência, abandono, ausência de educação formal, falta de carinho, falta de apoio dos pais, muitas vezes, os relacionamentos cada vez piores. E os especialistas, então, vão dizer que nesse mundo pós-moderno em que nós vivemos, nós precisamos abrir a nossa mente e entender que hoje não podemos falar apenas sobre um modelo de família. Porque, afinal de contas, hoje existem muitos modelos de família. O conceito familiar hoje deve ser plural. Temos que ter a nossa mente aberta. Porque não importa a forma, o que importa, na verdade, é que haja amor. É o que estamos vivendo hoje no nosso tempo. Como eu falei aqui, eu não vou entrar no aspecto do relacionamento homossexual, não vou falar sobre ideologia de gênero, eu não vou falar sobre o direito de cada um viver como deseja, não vou falar aqui também sobre amparo jurídico para esse tipo de relacionamento, para essas situações aqui, não vou entrar nesse mérito, mas como pessoas tementes a Deus, como pessoas que creem em Deus e que buscam na sua palavra, a sua vontade, a sua verdade eterna, nós precisamos nos voltar não para aquilo que a sociedade diz como sendo aceito, como sendo tolerável, como sendo correto, mas precisamos nos voltar para aquilo que Deus e a sua palavra revelam a cada um de nós como sendo o padrão de Deus para nós, para a nossa família, para a nossa casa. Como eu disse, eu não vou entrar nesse mérito, mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, para a nossa reflexão. Com base em tudo isso que estamos falando, nesse cenário caótico que estamos vendo nos nossos dias. Primeira pergunta, as famílias estão melhores ou piores? Segunda pergunta, as novas gerações estão mais saudáveis ou mais enfermas? Os relacionamentos estão mais estáveis ou mais instáveis? Os membros da família estão mais unidos ou mais desunidos ou mais distantes? A sociedade está mais justa ou mais injusta? O mundo está mais seguro ou mais inseguro? Quando nós juntamos tudo isso, quando nós pegamos o cenário que nós vemos ligado à família, e todos nós concordamos que a família é a base da sociedade, é aquilo que sustenta a sociedade, aquilo que sustenta a igreja, e pensamos então em toda essa desestruturação da família, e quando vemos o nosso cenário, nós somos levados automaticamente à conclusão de que a conta não fecha. Tem alguma coisa muito errada nesse sistema todo, em tudo isso. Porque se afinal de contas, era para cada um viver com mais tolerância, com mais respeito, era para as famílias serem mais unidas. Era para ter mais amor, mais respeito. Era para que os relacionamentos, então, fossem mais estáveis, mais profundos, mais verdadeiros. Essas perguntas, na verdade, já seriam suficientes para nos mostrar que há algo muito errado. E quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, nós percebemos que quanto mais distantes estamos da vontade e da palavra de Deus, mais desestruturado será o nosso ambiente, qualquer que seja ele. Quanto mais distantes estivermos da palavra de Deus e da sua vontade, mais desestruturado será o nosso lar, mais desestruturada será a nossa vizinhança, mais desestruturado será o nosso ambiente de trabalho, as nossas amizades e por aí vai. Quanto mais distantes estivermos de Deus e da sua palavra e da sua vontade, mais próximos nós estaremos da desestruturação, do caos, do problema, das angústias, das frustrações e por aí vai. Vocês se lembram quando eu falei aqui sobre alguns problemas que as famílias estão vivendo hoje? Quando nós pensamos sobre alicerces da família, e voltando agora um pouquinho para a nossa família,
nós podemos chegar à conclusão que existem, dentre outros, alguns alicerces muito importantes para a família. Fidelidade, ninguém nega isso. Estabilidade nos relacionamentos, segurança física e emocional, cuidado, educação, tudo isso e outros elementos, nós podemos dizer que fazem parte dos alicerces da família. Aquilo que não pode faltar em nenhum lar estruturado, em nenhum lar, em nenhuma família que vive bem, vive de uma forma correta, que busca em Deus a sua vontade. Queridos, ninguém questiona que esses alicerces são necessários e que são fortes, desejáveis para toda a família. E talvez você tenha na sua casa todos esses alicerces, talvez não. Eu não sei dizer. Talvez hoje você consiga viver numa família, ou esteja construindo uma família onde há fidelidade, estabilidade, segurança, cuidado e educação, talvez não. Eu não sei dizer. Mas eu vou partir do pressuposto, desse momento para frente, de que você experimenta tudo isso na sua casa, na sua família. Esse é o desejo do meu coração. Que todos nós tenhamos alicerces fortes. Eu não sou engenheiro e devia ter consultado as pessoas da nossa igreja que trabalham com essa área de engenharia, arquitetura. Mas pelo que eu percebi, quando nós falamos sobre alicerce, alicerce é a fundação de uma edificação. Ele é o elemento estrutural que recebe as cargas da estrutura e transfere essas cargas para o solo. Tá certo, Andressa? É mais ou menos isso? Alicerce, então, é aquilo que trabalha com a fundação da construção. Recebe todo o peso da construção, toda aquela carga, e transfere para o solo todo esse peso, toda essa carga. Quanto maior a construção, mais complexa a construção, melhor deve ser o alicerce, mais profundo, mais forte, e por aí vai. O texto que eu vou ler aqui, vai servir de base para a reflexão dessa noite, é muito conhecido. Está lá em Mateus 7, 24 a 27. Jesus está finalizando o seu sermão do monte, Mateus 5, 6 e 7. E ele então, em Mateus 7, de 24 a 27, ele fala o seguinte: quem ouve minhas palavras e as pratica, é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não pratica, é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Eu acredito que na sua caminhada você já deve ter ouvido várias pregações sobre esse texto aqui. O que me chama muita atenção inicialmente é que Jesus está falando sobre uma escolha daqueles que ouvem as suas palavras. Ele está dizendo o seguinte: olha, existem dois tipos de pessoas. A primeira pessoa é que ouve a minha palavra e a pratica, e a segunda pessoa é aquela que ouve a minha palavra e não a pratica. Quando nós pensamos sobre prática da palavra de Deus, precisamos então pensar que praticar é agir de acordo, em obediência. Quando Jesus está dizendo o seguinte: olha, existem pessoas que ouvem as minhas palavras e as praticam, ele está dizendo que essas pessoas fazem das suas palavras, das palavras de Jesus, o seu modelo de vida, o seu parâmetro de vida, e agem de acordo com essas palavras em obediência. Quando ele fala sobre as pessoas, então, que ouvem as suas palavras e não as praticam, ele está dizendo que há pessoas que escutam, há pessoas que conhecem as palavras dele, há pessoas que têm informações acerca da sua vontade, da sua palavra, mas elas
não agem de acordo com essas palavras. Ou, em outras palavras, elas desobedecem. O que Jesus está dizendo para nós aqui é que suas palavras devem ser recebidas como ensino definitivo, verdadeiro e eterno. E quem as ouve deve decidir então praticá-las ou não. Percebe que não há aqui meio termo? Percebe que não há aqui como ficar em cima do muro? Nós que escutamos as palavras de Jesus, temos duas opções: ou as praticamos. Obrigado, Rogério. Ou não. Quando pensamos nisso, quando pensamos nas palavras de Jesus, precisamos entender que elas não são meramente informativas. Elas são impositivas, no sentido de que elas não podem ser desprezadas, mas precisam ser obedecidas por cada um de nós. As palavras que ouvem, as pessoas que ouvem as palavras de Jesus e não as praticam, são aquelas palavras que têm apenas um compromisso intelectual com a palavra de Deus. São apenas aquelas pessoas que ouvem as palavras, que conhecem as palavras, que sabem muitas vezes da sua profundidade, que reconhecem veracidade, autoridade, mas não estão comprometidas ao ponto de viver de acordo com essas palavras. Praticar é mais do que ter um compromisso intelectual, é um compromisso experimental. E eu quero perguntar para você nessa noite, aquilo que você escuta acerca de Jesus, ou melhor, aquilo que você tem aprendido de Jesus, a sua palavra, as verdades reveladas, você tem absorvido apenas intelectualmente, ou você tem experimentado na prática, você tem vivido de acordo com essas palavras? As palavras de Jesus não devem produzir em nós apenas conhecimento, que é o acúmulo de informações. Elas devem produzir sabedoria, que é o acúmulo de aplicações. Perceberam isso? Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus como sendo apenas uma fonte de informação, quando na verdade ela é uma fonte de transformação da nossa vida. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: não basta ouvir as minhas palavras, nós precisamos experimentá-las, nós precisamos praticá-las. Foi feita uma pesquisa por um instituto americano de cultura e fé, e esse instituto apontou o seguinte: menos da metade daqueles que se dizem cristãos, segundo eles 46% apenas, afirmam ler a Bíblia pelo menos uma vez por semana. Então, para cada 100 pessoas que se dizem cristãs, 46 pessoas leem a Bíblia pelo menos uma vez por semana. E desse número, dessas 100 pessoas que se dizem cristãs, menos de 20% leem a Bíblia todos os dias. A Lifeway, também nos Estados Unidos, ou dos Estados Unidos, fez uma pesquisa sobre o comportamento dos cristãos e revelou o seguinte: 90% das pessoas que se dizem fiéis, que se dizem cristãs, afirmam que desejam agradar e honrar a Jesus em tudo que fazem. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite deseja agradar e honrar a Jesus em tudo que você faz. Eu acredito nisso. Mas desses 90% que afirmaram isso, apenas 19% disseram que leem a Bíblia diariamente. E aí a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: como nós vamos obedecer às palavras de Jesus se nós não as conhecemos? Como nós vamos conhecer Jesus ao ponto
daquilo que Ele deixou não entrar apenas na nossa mente, mas entrar no nosso coração, se nós não tivermos contato com a sua palavra, com aquilo que Ele nos ensinou. Lá em João 14, 21, nós encontramos Jesus dizendo o seguinte, um texto também bem conhecido, João 14, 21. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que pessoas dizem amar a Deus, dizem amar a Jesus, mas não querem obedecer às palavras de Jesus. Enquanto o próprio Senhor Jesus Cristo disse que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, os cumpre, é aquele que o ama. Quando nós pensamos sobre o Brasil, e se você buscar lá a pesquisa do censo de 2010, você vai perceber o seguinte, que 86% da população brasileira se declara cristã, entre católicos e evangélicos. 86% da população brasileira se declara cristã, ou seja, declara que Cristo é o parâmetro da sua vida. Mas vamos pensar na nossa realidade, quantos de nós leem a Bíblia para conhecê-la com profundidade? E o que é pior, quantos de nós praticam o que a Bíblia nos ensina? Se a nossa família não conhece as palavras de Jesus, como que ela vai trilhar no caminho certo? Eu li uma história muito interessante, uma família havia se mudado recentemente para um local, havia mudado, de casa, e ainda estavam se acostumando com os trajetos, com os percursos. A menina ia de ônibus escolar todos os dias, uma menina de 6 a 7 anos, e aí de repente então essa menina, eles atrasam naquele dia, a menina perde o ônibus. O pai então, mesmo sabendo que ia chegar atrasado no trabalho, diz, eu vou te levar minha filha, mas você tem que falar onde fica a escola, porque eu não sei ir até a sua escola. E aquela menina então começa a indicar o caminho para o pai, pai, vira aqui, vira ali, errei, dá a volta, é aqui agora, para a esquerda, para a direita, e vai. E depois de um tempão, aquele pai chega até a escola da filha e percebe que aquela escola ficava a menos de 8 quarteirões da sua casa. O pai então nervoso, porque ia chegar atrasado no trabalho, pergunta para a menina e diz o seguinte, olha, minha filha, por que você me fez dar toda essa volta, se a escola era tão perto? E a resposta da menina foi a seguinte, pai, eu apenas segui o caminho do ônibus e é o único caminho que eu conheço. Muitas vezes nós cobramos da nossa família, dos nossos filhos, das pessoas que estão à nossa volta, uma postura, um conhecimento, uma decisão, que eles não foram acostumados a pensar, eles não absorveram aquele conhecimento, aquela sabedoria. Se nós não ensinarmos para a nossa família a palavra de Deus, as palavras de Jesus, como eles vão trilhar no caminho certo que Jesus deixou? Vocês conseguem parar para imaginar se os 86% dos brasileiros que se declaram cristãos lessem a Bíblia todos os dias e obedecessem a palavra de Deus todos os dias da sua vida? Como seria o nosso país? Vamos pensar na nossa casa, eu estou pensando na minha casa. Você que vive num lar cristão, se todos os membros da sua família, se todas as pessoas do seu lar, lessem a Bíblia todos os dias e obedecessem a Bíblia todos os dias, como seria a sua casa? Como seria o seu lar? Como eu seria no meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os colegas de trabalho, com os colegas de faculdade? Como eu seria no trânsito, por exemplo?
Quando nós lemos esse texto, precisamos atentar para um detalhe aqui. O texto diz que existem dois homens, um homem sábio e um homem tolo. Jesus então diz que aquele que ouve e pratica suas palavras é comparado ao homem sábio que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. E ele diz então que o homem que escuta, ou aquele que escuta a sua palavra e não a pratica, é comparado a um homem tolo que constrói a sua casa sobre a areia. E ele vai dizendo então que essas duas casas sofrem com os ventos, com as inundações, com as águas. Aqui nós precisamos entender o seguinte: Jesus não está dizendo aqui automaticamente, pelo menos nesse texto, que nós vamos passar por inundações, por tempestades, por correntezas, por água. Ele não está dizendo aqui nesse texto. O que ele está dizendo é que as casas estão sujeitas a isso, e aquela que está firmada sobre a rocha resiste se ela passar por isso. Mas aquela que está firmada sobre a areia não vai resistir. A palavra de Deus nos diz que no mundo teremos aflições, que passaremos por dificuldades. O Silas mencionou aqui Tiago, falando sobre as provações. Mas o que Jesus está querendo dizer nesse texto é que a única forma de estarmos preparados para resistir às dificuldades da vida é construirmos a nossa casa sobre as palavras de Jesus, comparadas aqui a uma rocha firme. É isso que ele está querendo dizer. E há aqui ainda um outro detalhe. Se nós observarmos bem, Jesus não está falando sobre fundação. Jesus está falando sobre solo. Percebam isso. Jesus não está falando sobre fundação. Jesus está falando sobre solo. A fundação é aquilo que nós construímos. O solo é aquilo que o próprio Senhor Jesus construiu. Quando nós vamos construir uma casa, nós precisamos escolher um solo adequado para receber a fundação daquela casa. Nós podemos tentar construir o nosso lar com fundações muito sólidas. Fidelidade, amor, respeito, estabilidade, educação, regras, companheirismo. Nós podemos tentar construir a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, com alicerces muito sólidos, muito firmes, muito verdadeiros. Mas a pergunta que eu gostaria que você respondesse no seu coração nessa noite é: se você construir a sua casa com alicerces sólidos, mas sobre a areia, de que vai lhe adiantar alicerces sólidos? Porque o que determina aqui, segundo o texto, a resistência da casa é o solo sobre o qual nós a construímos. Alicerces fortes sobre solo arenoso não adianta nada. Se você tem buscado construir a sua casa, a sua família com alicerces sólidos, eu quero encorajar você a continuar fazendo isso. Mas você precisa analisar se você está construindo a sua vida, a sua família, sobre um alicerce sólido, sobre a rocha firme que é a palavra de Deus, ou sobre um solo arenoso que nós podemos dizer que é a convicção desse mundo, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nos afasta da palavra de Deus. E como eu disse, os fundamentos, os alicerces nós construímos, mas o solo nós escolhemos. Quando você pensou em construir uma família com fidelidade, com estabilidade, com segurança,
com cuidado, com educação. Qual foi o solo que você escolheu? Percebe como algumas vezes na nossa vida, nós fazemos tudo certo, nós nos esforçamos ao máximo, nós somos sinceros, e quando vem as tempestades, nós não resistimos, porque a nossa vida não está construída sobre a rocha. Queridos, podemos ter tudo na nossa casa e na nossa família, mas se faltar a palavra de Deus, falta tudo. Se faltar aquilo que Jesus é, ou quem Jesus é, falta tudo. Deus disse o seguinte: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão constroem, não é isso? Em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não fizer parte da nossa família, todo o nosso esforço pode ser em vão, se as tempestades vierem, se a inundação vier, se o vento soprar forte contra a nossa família. Essa imagem que está aqui, ela é conhecida como a casa no rio Drina. Se você tiver curiosidade depois, pode pesquisar. E parece que é uma pintura, mas é uma foto realmente. Esse rio, ele fica na cidade de Bagina Basta, a 160 quilômetros da capital de Belgrado, na Sérvia. A história diz que, por volta de 1968, um grupo de estudantes amigos gostava então de nadar nesse rio, e eles iam muito para essa pedra para mergulhar e para pescar. E eles gostavam de descansar sobre essa rocha e perceberam que ela era muito desconfortável para ficar ali. E esses amigos então decidiram construir uma casa sobre essa rocha, no meio desse rio. E diz a história então que essa casa está em pé desde 1968, se tornou um ponto turístico e é considerada hoje pela Sérvia uma das 7 maravilhas da Sérvia. Curioso isso. Agora, eu queria saber, é possível a gente passar o vídeo que está aí? Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo. É bem rapidinho. Pode tirar, por favor. Você deve estar se perguntando por que o Rodrigo resolveu passar esse vídeo aqui. Queridos, é a mesma casa da foto. É a mesma casa daquela foto. Quando nós pensamos naquilo que aconteceu ali, uma correnteza terrível, o rio transbordando, querendo passar por cima daquela casa, vocês percebem que a rocha desapareceu, porque a água já passava por cima daquela rocha? Agora, vocês conseguiram perceber que aquela casa permaneceu? Perceberam isso? Aquela casa permaneceu.
Quando nós olhamos para a sabedoria de Jesus aqui, quando ele diz que a casa que é edificada sobre a rocha firme, resiste ao tempo, resiste ao vento, resiste às inundações, Jesus sabia muito bem sobre o que ele estava falando. Jesus sabia muito bem que se nós alicerçarmos a nossa vida, a nossa família, sobre as suas palavras, como ele mesmo disse, elas nunca passarão. Como a própria palavra de Deus diz, aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele fala é verdade, é real. Tudo pode passar, mas as palavras do nosso Deus não passarão. Percebem isso? Ouvimos as palavras de Jesus. Temos duas opções. Se queremos uma vida estável, se queremos uma vida duradoura, se queremos desfrutar das bênçãos que Deus nos prometeu, precisamos construir a nossa vida e a nossa família sobre a rocha firme. Quando os ventos soprarem, quando a inundação chegar, quando a chuva vier forte, aquela casa vai permanecer firme, porque ela está alicerçada, não naquilo que nós construímos, mas naquilo que o próprio Deus construiu e é. Se nós buscarmos construir a nossa vida e a nossa família, na nossa capacidade, naquilo que nós somos, naquilo que nós construímos, tudo isso pode ruir um dia. Mas se nós construirmos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, sobre a palavra de Deus, a rocha firme, ela vai permanecer. Ela vai permanecer. O apelo da palavra de Deus nessa noite é para que nós não sejamos meramente ouvintes da sua palavra, mas praticantes. Se nós fizermos isso, o Senhor garante o resultado final. Nós vamos permanecer. Amém? Você acredita nisso? E eu gostaria que você pensasse agora, com muita sinceridade no seu coração, que você se abrisse para a voz de Deus nessa noite. Pensasse realmente sobre qual alicerce você tem construído a sua vida, a sua família. Queridos, eu vou usar uma expressão aqui, pode ser não a mais apropriada, mas está faltando palavra, mas se Deus não estiver nesse negócio, não dá certo. Se Deus não estiver nesse projeto, achei a palavra agora, nesse projeto chamado família, não vai dar certo. Temos duas opções: ouvir e praticar, ou ouvir e não praticar. A escolha de cada um de nós. Eu gostaria de orar por você, pela sua família. Gostaria de que você saísse dessa noite aqui encorajado a buscar as verdades de Deus, a sua palavra, a se dedicar mais à leitura da palavra, a conhecer mais sobre Jesus, a conhecer mais sobre as promessas de Deus, sobre as orientações de Deus, e que você pudesse praticar tudo isso que você adquirir, para que não sejam apenas informações, mas que seja uma oportunidade de transformação da sua vida.